Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Giro Office. Hoje eu vou conversar com duas convidadas que trazem uma novidade para a gente, a Amanda Siqueira e a Andrea Hoffman. Obrigado pelo aceite participar aqui do Giro Office. Eu vou pedir para vocês me contarem um pouquinho sobre esse Descomplica ESG. A gente que agradece, na verdade, de estar aqui, de poder compartilhar um pouco de um produto que a gente vem trabalhando desde o começo de 2024. A gente acredita muito, assim, na verdade, a construção civil, hoje, dentro da cadeia, ela é a segunda, o segundo setor que mais polui o mundo, digamos assim. E aí, eu e a Andréia, um dia, conversando, trocando ideias mesmo, a gente olhou uma para a outra e falou: poxa, a gente podia fazer alguma coisa a respeito, porque tem tanta oportunidade, tem tanta coisa que passa desapercebida e que as pessoas às vezes nem sabem que poderiam fazer diferente. E aí surgiu a ideia da gente fazer um trabalho, né, sobre ESG muito pautado para a construção, e também para ajudar o nosso setor a cada vez mais entender que o que a gente é responsável por aquilo Uhum. que a gente está projetando, isso gera consequências dentro do ambiente, isso gera consequências para o mundo, gera consequências para os seres humanos que estão ali. Então, foi um pouco nesse contexto, né, Deia? Eu acho que assim, uma insatisfação nossa também, eu acho que a gente ficava indignada sempre com a questão dos resíduos em obras, os descartes. A gente anda pela cidade, vê essas caçambas cheias de coisas que poderiam estar sendo aproveitadas e não estão. E da mesma forma, a gente via nos canteiros de obras, muitas vezes, desperdícios Uhum. sem fim. Eu acho que essa inquietação foi o nosso drive para a gente criar a Descomplica ESG. Tá, o Descomplica ele é para pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, né? A gente foi Existem alguns mitos nisso, né? a gente foi construindo ao longo do tempo uma jornada, porque a gente queria entender o que a gente podia fazer, qual que era o produto que a gente conseguia colocar, o que estava dentro da nossa alçada. E aí a gente entendeu que a pequena e a média empresa, ela não tem o apoio e às vezes ela não tem o dinheiro para ter uma pessoa de ESG dentro da Uhum. estrutura dela, né. As grandes empresas têm relatórios, enfim. E aí quando a gente olha para a cadeia da construção, né, para o setor da construção, a gente vê que menos ainda, né. Então você vê que muita gente às vezes tem força de vontade, quer fazer diferente, mas não sabe nem por onde começar. E aí as pessoas quando falam de ESG, falam de um jeito complicado. E aí a gente quis trazer o Descomplica de fato, que não é algo complicado, você pode fazer com o que você tem já, né. Muitas vezes você até já faz, mas você não sabe como mostrar isso ou como fomentar isso. Então foi um pouco nesse conceito e por isso que a gente traz a pequena e a média empresa. Na prática, né, como que isso funciona quando uma empresa decide implantar um ESG? O primeiro passo é fazer um diagnóstico, né, o que que é mapear o que a empresa já faz Uhum. e, com isso a gente consegue criar um plano de ação para alcançar algumas metas que a gente mesmo vai definir em conjunto com o cliente, né. Então, assim, o primeiro passo é o diagnóstico, que muitas vezes o que acontece é a empresa, ela não tem nem noção dos gastos e dos custos que ela tem, ela nem mede isso. Então o primeiro passo é olhar para isso com muita sinceridade, aonde eu estou gastando, quanto eu gasto de energia, quanto eu gasto de água, quanto eu estou gastando de onde eu estou colocando os meus resíduos, né, onde eu estou descartando. Então, assim, a gente tem vários drives que a gente pega mesmo, tanto na área ambiental quanto social, quanto a governança. Na verdade, a governança é quem lidera tudo Tá. isso, né, Uhum. e é a governança que também vai estabelecer rotinas, processos, para que aquilo de fato seja implantado
e que as pessoas estejam engajadas, que é o mais importante. Você ter os stakeholders internos, ou seja, os fornecedores e os próprios funcionários trabalhando de comum acordo, né? E sabendo o que devem fazer e por que caminho eles devem fazer. Essa consultoria, ela inicia justamente para quem já está querendo, tem essa consciência, né, do descarte, Eu acho de que como é para quem tem e para quem não e para tem. quem não tem, né? É, Porque é um processo que, queira ou não queira, hoje nas empresas é fundamental, né? Principalmente nas obras, né? e assim, um dos pontos também, hoje, se você vai participar de grandes concorrências, por exemplo, para grandes empresas, você recebe lá uma documentação e grandes corporações já perguntam qual é o seu plano, não depende, né? Mas assim, o seu plano de ESG, o que que você faz sobre isso, qual que é a sua pauta. E muitas vezes você deixa de poder participar de uma concorrência de uma grande corporação, né, ter um contrato com uma grande corporação, porque você não faz absolutamente nada. E não é que você não faz, é porque às vezes você não sabe que você Já faz. que Já você já faz, faz, é. né. É. Então, eu acho que hoje não dá para a gente fechar os olhos e dizer que, não é uma pauta que a gente não tem que discutir, e principalmente quando a gente fala do ambiental, né, assim, a gente está aqui gravando hoje num dia que a cidade de São Paulo passou por uma ventania gigante. Quando que a gente teve esse tipo de coisa? Então, não dá para negar que mudanças climáticas estão acontecendo e que a gente vai precisar se adaptar a elas, porque a gente vai precisar, é o que a gente fala de adaptação climática agora, né? E muito pautado nisso, a construção é muito responsável, né? Então, assim, não é só a gestão do resíduo, é a forma como você projeta, a especificação que você Os trabalha. materiais. É uma cadeia bem grande, na verdade, né? Eu quero até dizer que talvez, vamos dizer, quando a gente fala de ESG, né, entender que esse mito não é um custo, né? Não é um custo, muito pelo contrário, né? É Porque às vezes através as empresas olham e falam, pô, ESG tem um custo. Eu estou entrando nesse ponto até porque a gente conversou agora recentemente com o Felipe Faria, do GBC, Sim. e até para entender essa questão do benefício, né? Não só falando de certificação e LEED, mas a questão justamente da sustentabilidade, né? Sim. Então não é um custo isso, né? Acaba sendo um benefício para a empresa. É um benefício, principalmente quando você mapeia e sabe onde você consegue identificar onde está tendo desperdício, isso é redução de custo, né? Já começa por aí. Onde tem desperdício, onde você pode ter uma oportunidade de melhoria, tudo isso reduz custo da sua própria empresa. E até uma nova oportunidade de negócio, dependendo da forma que você mapeia, né? Dependendo do resultado que você tem ali, você pode entrar para um nicho que você não estava Não estava enxergando, conseguindo mas você tem acesso e essa, participar de concorrentes com isso. essa possibilidade, né? Então, é um diferencial também, acho que é o que a gente estava falando. Quando você tem esse tipo de cultura, que você fomenta isso dentro da empresa, acaba sendo um diferencial. Porque eu acho que você planta isso na empresa, a empresa coloca isso para o funcionário leva isso para casa, e aí as ações que vão sendo feitas, elas vão se multiplicando, que eu acho que é o mais importante, né? Isso a gente consegue ter KPIs a respeito disso? Temos, temos que a gente mesmo que quer estabelecer em conjunto com o A empresário. necessidade de cada empresa. Porque cada uma, obviamente, tem uma dor específica, né? Um usa energia, outro é a água, é o resíduo. Então, assim, os KPIs a gente estabelece junto com o empresário. Turnover, né? Acho que hoje pessoas é algo muito... É o maior ativo da empresa e é a parte mais difícil da empresa, e o turnover é muito alto, né? Assim, você tem setores que o turnover é muito alto. Então, dentro do social, não é porque às vezes as pessoas falam assim, o social é ir lá e fazer doação. Não, gente, o social não é isso. Não é só isso, né? O social é você olhar para o seu funcionário de forma humana, né? Então, ter uma comunicação clara, ter
programas efetivos, a NR1 está aí, e aí o S do social faz muito sentido para as empresas vão precisar se adequar daqui para frente aos mapas de riscos e tudo mais. Eu acho que muita Obrigatório gente não pela sabe nem. Então, NR1. mas acho que muita gente não sabe o que é a NR1, que foi implantada agora, esse ano, né? Se eu não me Ela engano, existia, ela né? existia. A partir de janeiro de 2026, ela já está valendo, e se eu não me engano, em maio temos que seguir a regra. A NR1 ela já existia, né? O que foi colocado dentro da norma é a questão das doenças mentais, Mentais. né? É. Que antes era, assim, muito se fala das doenças mentais, mas as pessoas às vezes acham muitas vezes que é frescura e a gente vem notando que não. E aí vem a norma para regulamentar justamente isso e fazer com que as empresas comecem a adequar e ver quais são os riscos que tem. E isso está muito ligado dentro do S do social, né? Então, não é só sobre ir lá e fazer uma doação, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque o funcionário que está, ou o colaborador que está feliz onde ele está trabalhando, ele produz muito mais, ele consegue colaborar muito melhor. Então, assim, o social é uma parte bastante importante na questão do ESG, né? De você dar treinamento, de você dar suporte. Na verdade, muitas vezes não precisa nem ser um treinamento sobre aquilo que algum treinamento técnico. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes você pode estar ensinando ele sobre psicologia, sobre outras coisas. Ele se sente integrante daquela comunidade que é a sua empresa. E quem se sente pertencente, isso é do ser humano, trabalha melhor, né? Colabora melhor, Não, produz mais. até porque essa questão toda hoje, até o retorno para o ambiente de trabalho, né? Muita gente estava em questão aí de home office, Home né? office, Alguns chamam de home off, né? Então é até importante nesse momento de integração realmente de voltar, né? E muitas vezes as pessoas acabam não percebendo isso, né? Você citou burnout, né? É um caso que foi muito sério isso, né? Para uma comunidade. Sim. Sim, eu passei por né? Então eu posso falar na pele o que é e você não ter subsídio por trás da empresa, né? Porque a empresa acaba muitas vezes normalizando essa situação porque tem tanta gente daquele jeito que tipo, é normal trabalhar fatigado, com crise de ansiedade, e não é sobre isso, né? Acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E aí, quando a gente fala da construção civil, tem um ponto a mais ainda, que tem os treinamentos técnicos, que são obrigatórios e que, de fato, as pessoas precisam fazer, e a gente se depara com muitas empresas, quando a gente pede a documentação, porque o cliente está pedindo a documentação para a gente, não existe. Então, você põe um cara para trabalhar em altura e ele não fez o curso que era necessário para ele trabalhar em altura. Né? Então, aí entra nas duas caixinhas, entra no social e na governança. Né? Você não tem toda a documentação. Então, tem uma responsabilidade, né? Que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Né? O cara está trabalhando em altura, ele se vira bem, Deus está ali protegendo, mas não, pode acontecer, ele pode cair, ele pode se machucar, né? E a empresa, ela é responsável por isso. Vocês falaram para mim uma questão de resíduos, né? Redução de resíduos e a questão energética, né? Quais são essas ações básicas, né, que precisam? Eu acho que começa com o projeto, né? Assim, quando a gente vai fazer um projeto novo, começa com o projeto com a especificação de iluminação de LED, a gente começa por ali. Quando o empresário já está instalado, não tem projeto, ele dentro da própria empresa também pode fazer isso, fazer a substituição, regular, por exemplo, toda a parte de computação com redução, né, da pegada energética. Você consegue fazer várias coisas básicas, por exemplo, como impressão de papel, evitar isso. Substituição também é bem básico, mas substituição, por exemplo, de todos os copos plásticos. Que copo plástico é uma coisa básica, né?
Manutenção do ar-condicionado é super importante. O ar-condicionado é um vilão dentro de uma empresa, né? E aí a definição de desligamento de todos esses equipamentos, né? Se Porque você tem uma automação, desliga naquele horário, ar-condicionado, iluminação, em um mês você já vê a diferença. No mês seguinte você já vê essa redução, né? Ela é visível e mensurável. Tem também você pode trabalhar, dependendo da situação, com energia solar, então ter esse misto, né, das duas tipologias, porque também a energia solar é algo que se paga ao longo do tempo, né? A gente é um país tropical, tem muito sol, então a gente pode usar isso. A própria energia eólica vem numa crescente muito grande também. Hoje seria um dia ótimo para produzir energia. Vamos Exatamente. estocar o vento. E Não assim, é? até uma empresa também que tenha um volume muito grande, um gasto muito alto de energia, ela pode migrar para o mercado livre de energia. Por quê? Porque ela tem mais atrativo ali, consegue ter uma taxa menor, e a energia é uma energia também mais limpa. Então, assim, tem muito. Assim, é que tem que entrar dentro da empresa e entender a situação de cada uma. E quando a gente fala em resíduo, né, principalmente resíduo de obra, hoje existem várias regulamentações, mas mesmo assim ainda é muito difícil para a pessoa que está na ponta fazer a separação certa do resíduo, né? Muitas vezes esse resíduo acaba se misturando, né? E aí isso vai de forma errada para o lugar de destinação. Ou vai para o aterro mesmo, que ainda não se controla isso dessa forma, né? E basta você ver o que sobra numa obra, o que está dentro, volto na caçamba, né? O que está dentro de uma Sim. caçamba que a gente fica meio indignado, porque tem coisas que podem ser reaproveitadas, que podem ser destinadas a alguém que realmente está necessitando também, né? Então, assim, o descarte, o Brasil, por ser um país em que a gente tem abundância de praticamente tudo, a gente tem uma cultura de descarte muito forte. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho de educação também, entra no social de novo, da gente educar desde o CEO a pessoa que está ali dentro do canteiro de obras, né? Para quem a gente vai, tem várias ONGs hoje que recebem esses resíduos e reaproveitam para, enfim, construir novas casas, faz um trabalho muito sério. Tem entidades muito sérias hoje em dia no mercado. E eu trago de volta também a responsabilidade para o arquiteto, né? E porque você faz um prédio, né? Eu falo muito isso assim, com a Andréia. Você fez um prédio de apartamento, a construtora vai lá e entrega com piso, entrega com um monte de coisa. O que a pessoa faz quando ela entra? Ela quebra Arranca tudo, ela joga tudo Então, fora. se a gente for falar hoje num projeto residencial, o corporativo a gente já sabe que as áreas são todas abertas, né? Não tem descarte de material, mas não tanto, né? Mas quando a gente entra num residencial, por exemplo, né? Alguns prédios hoje já entregam no modelo Shell, né? Que você não tem nem batente, nem porta, nem vaso sanitário, nem nada. Mas tem as esquadrias fechando por causa da varanda, né? Então, quando você entrega o imóvel, você recebe o habite, a primeira coisa que você faz é tirar tudo aquilo e descartar. Sim. No meu ponto de vista, assim, eu não sou grande entendedora da incorporação, mas eu acho que os apartamentos poderiam custar talvez menos, né? E você entregar exatamente no Shell, porque assim, a pessoa ela vai querer colocar do gosto dela. Hoje você tem personalização, algumas construtoras fazem isso, mas mesmo assim, eu ainda acho limitado, que não né? E não é personalizado também no que o cara quer, sabe? Assim, é muito... são essas opções. Exatamente. Né? E aí o cara vai lá e quebra, o cara vai lá e tira, né, o vidro. Muitos... Assim, acho que essas esquadrias, a maioria das pessoas até conseguem vender, enfim...
Mas não teria essa necessidade, né? Não, começa lá, não precisaria fabricar, então você tem um custo a menos de De fabricação, aí fabricação, vem o vidro, transporte, transporte, instalação. instalação, todo um É, processo nisso, né. e aí o descarte muitas vezes inadequado, né. Então eu acho que isso são coisas que, assim, a cadeia toda é responsável, né, e a gente tem que tentar olhar para a cadeia como um todo. Sim. Mas, descomplicando o assunto e o tema, a nossa ideia é pegar as pequenas e médias empresas e, pegar pela mão para fazer o O básico, básico. né. Faz o que dá com o que você tem hoje, né, sem ter que fazer um investimento muito alto, né. Estabeleça metas, né, pequenas, de curto, médio a longo prazo, né, porque tem coisas que você consegue fazer mais rápido e tem coisas que talvez você precise de um investimento. Então, você não precisa fazer o ano que vem, faz um bolsão de dinheiro para conseguir trabalhar com essa meta a longo prazo, mas estabeleça essas metas, né, tenha isso claro também para sua empresa. Isso se aplica para empresas de arquitetura, consultoras, engenharias. Engenharias, a gente enxerga, na verdade eu enxergo os meus colegas arquitetos, parceiros de escritório, eles muito importantes dentro dessa jornada, né, porque quando você é responsável por aquilo que você está projetando, então desde um apartamento residencial que você vai lá com o seu cliente, que você enxerga tudo aquilo, o arquiteto é o primeiro a falar: "Ah não, vamos tirar esse piso", entendeu? Por quê? Porque também a cadeia da forma como o arquiteto trabalha, ele recebe RT, a gente sabe disso. Sim. Então ele também, por quê? Porque o projeto também não se valoriza o projeto. Então assim, é uma cadeia que é grande, precisaria mudar muita coisa, mas se a gente começar pequeno e descomplicando, a gente consegue Dá um aos passo pelo poucos menos, né. E, eu acho que, assim, o que tem, de importante, assim, nessa parte da arquitetura para a gente trazer, é que já existem materiais confiáveis e que estão dentro das melhores práticas do ESG, né, e da economia circular. Então, assim, a gente está, aos poucos, montando um banco de É dados, isso que eu até ia te perguntar. conhecendo. Porque aí você tem que começar também Sim, a sim. sim, você tem que classificar a pesquisar. cadeia como um É, todo, né. é. Mas é isso, a gente está junto com uma empresa de Curitiba, a gente mapeia Os o que de fornecedores. fato a gente pode confiar, porque está cheio de fornecedor que Sim. diz que é, mas não é, né. Tem um selinho lá dizendo alguma coisa e, a pessoa com menos conhecimento, ela olha para aquilo e fala: "Ah, é sustentável", só que não é, né. Então é isso que a gente vem É. E eu construindo. acho que construir também, porque às vezes, você especifica um material, e aí a gente estava conversando isso até essa semana, você especifica um vinílico de parede. Ele é mais caro que uma pintura. Só que quantas vezes você vai ter que pintar aquela parede? Com o vinílico, ele tem uma garantia de 15 anos. Então, assim, ele tem uma garantia de 15 anos. Se acontecer alguma coisa, a empresa vai lá mas você não precisa fazer mais nada, né, você não vai precisar pintar. Então, assim, ao longo prazo, isso é muito sustentável, né, porque, de novo, quando você pinta, assim, vai Água. vai É. gerando. Então, assim, a responsabilidade também de pensar em especificações que são fáceis para manutenção e que tem uma manutenção adequada, de longo prazo, né, que você coloque coisas bem duráveis, né, então você vai especificar um sofá, o sofá não pode ser um sofá qualquer, né, ele não pode durar 1 ano, não faz sentido, Não faz. né, assim, é algo, você vai pensando no corporativo, você tem que pensar em um layout que seja sustentável a longo prazo também, então eu falo que começa do projeto, é muito importante ter esse olhar, né. Não, e mesmo quando a gente não só no projeto, né, acho que até na execução, na obra mesmo, né, Também. você tem que engajar as pessoas que estão envolvidas nisso, né. Como que é isso? Né, porque às vezes a gente lida com um público que não tem uma qualificação Com certeza, ou que tem vícios, né, de sim. Mas é por isso que a gente entende que a educação e o treinamento é imprescindível.
Tem né? um case muito legal, que é o Eco 5, que a gente Me até fala um traz pouco na disso. apresentação, que foi desenvolvido por uma construtora, e foi engajada pela Anitta, que é uma super pessoa, assim, um super ser humano, e que ela tem uma construtora, e ela entendeu que se ela não educasse a base, Nada. nada ia acontecer, né. Então ela fez um plano de ação com a base numa obra, em que ela fez, parceria com uma escola Com a estadual, faculdade Faculdade. também. e eles começaram a ser educados, mas não só na educação básica, né, eles começaram a frequentar museu, Tá. eles começaram a ter jogo de futebol. Então começou a trazer uma outra cultura para aquelas pessoas que às vezes não têm acesso, né, muitas vezes não têm acesso a esse tipo de lugar, e eles começaram a se sentir parte integrante, começaram a entender a função deles ali dentro, e foi uma obra que teve muito menos desperdício de material, não teve atraso, não teve acidente. 0 acidentes. É uma obra grande, E é uma de um obra grande. prédio De um residencial na prédio. Moca. Voltando na Anitta, ela Uhum. tem uma empresa chamada Rá Potenciais de desenvolvimento humano, né? Então ela aplicou na incorporadora e eu acho que uma coisa que ela fez e que eu também acho crucial ela integrou o pessoal que estava lá fazendo a obra de fato, no canteiro de obras, com o pessoal do escritório. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está lá no canteiro de obras, vai mandar comprar não sei o quê com não sei quem, né? Tá. Então, assim, e o cara de compras, ele só está olhando o valor, ele não está perguntando quem é a pessoa que está mandando comprar. E aí, quando você bota esses dois juntos, quando eles se conhecem e sabem o porquê estão fazendo o que eles estão fazendo, você já tem menos desperdício, você já tem menos excesso de compras que muitas vezes não tem necessidade, né? Então, ali, quando tem essa comunicação interna, né, você consegue reduzir boa parte dos excessos e desperdícios. A gente consegue calcular mais ou menos em percentual isso? Quanto daria? Agora eu não Porque tenho de eu sei cabeça, que mas no case, depois no case tem eu Tem os posso passar para vocês depois, tem É. os percentuais de redução. Porque dá uma redução, porque às vezes o pessoal fala: o produto sustentável é mais caro. Não, tudo bem, mas qual é a redução disso, né, Então isso a gente em também benefício ajuda a e coisa. calcular, né, então qual é a pegada de carbono, que a gente sentado aqui, a gente já está sendo responsável. Então essa pegada de carbono a gente tem como, através de parceiros, a gente tem como medir, E a né. gente ajuda até, um pouco isso, né, então assim, quando você vai fazer a conta, né, que é um pouco do que a gente estava falando essa semana do vinílico, tô falando disso porque a gente falou sobre isso. Quando você faz a conta, põe na ponta do lápis o quanto você vai investir agora e o que você não precisa investir, automaticamente isso se paga, Sim. né. Então é isso que a gente também tem feito, acho que como prática dentro do escritório, muito linkado ao Descomplica, é justamente isso, você mostrar para o seu cliente que ele vai comprar esse produto e que ele é muito mais sustentável a longo prazo. Trazendo muito essa preocupação, porque nem todo mundo tem dinheiro hoje para fazer uma certificação. As certificações são Me conta caras, um pouco esse negócio de né. certificação, porque a gente sabe que tem várias certificações, né, que às vezes são exigidas por algumas empresas, né, Em em multinacionais, muitas multinacionais. vezes existe essa obrigatoriedade, né. Existem várias certificações, que é desde o LEED, o Aqua, o EDGE, são vários, são todos nomes bonitos aí, e eu acho que isso inclusive assusta muitas vezes o pequeno empresário, né. Uhum. Ele olha e fala assim: "Meu Deus do céu, que coisa complexa". E o ESG, na verdade, como ele é vendido, ele tem uma cara complexa, né. Tá. Então assim, você começa definindo materialidade, você tem que são assuntos profundos, né. No social também, o que você está fazendo, como você mapeia toda a sua
carteira de fornecedores e tal, o que estão fazendo, por que estão fazendo. Ele é complexo. E a matriz de materialidade também. A gente assusta, né? Então, por isso que a gente resolveu descomplicar esse assunto, porque a gente acha que é melhor fazer com o que você tem aqui hoje do que não fazer nada. E a certificação, na verdade, ela vem para responsabilizar de uma Uhum. forma geral esse setor, né? Então, quando você se compromete a fazer um projeto LEED, você tem ali uma série de requisitos que você precisa cumprir. E óbvio que para um pequeno construtor vai ser muito caro, né? Então, não necessariamente você precisa certificar para fazer certo, né? Acho que o GBC ele tem certificações que são muito legais, né? Que são mais acessíveis do que uma grande certificação, Sim. né? Então, assim, hoje eu brinco, né? Que um dia a gente não vai mais precisar certificar nada porque vai estar tudo tão certo. Tudo certo. As pessoas já vão estar tão É no o sonho de cerne consumo. delas que talvez a gente não precise certificar mais. Para a gente encerrar a nossa conversa, qual o futuro das empresas que ignoram ESG? Vai lá. Elas vão ficar para trás. Eu acho que não tem como você ignorar uma pauta que é tão importante, né? Cada vez mais, né? Cada vez Cada mais. vez Que mais. fica, acho que quando a mídia, de forma geral, quando fala muito da ESG, tem essa parte ambiental muito forte, né? E aí as pessoas ficam até meio assim, mas não é só isso, né? Acho que por isso que são as 3 siglas juntas, Uhum. porque uma complementa a Complementa a outra. outra. E você vai ficar para trás, você vai perder. A gente vem, tem uma geração que vai entrar no mercado de trabalho agora, que é muito mais engajada nessas pautas, então não vai querer trabalhar numa empresa que talvez não tenha essa pegada, que não seja Até porque sustentável. o público jovem, ele procura, assim, como que eu me identifico com a empresa, né? Você tem a mesma... Isso. É isso, né? O propósito tem que estar muito alinhado com o Exatamente. propósito. Então, se você não investe nisso, né? Se você não olha para o seu funcionário, você não Ele não vai vai, ficar. né? Não tem como você se sustentar no mercado se você não tem um processo de governança, né? Se você não tem as documentações básicas, você não vai se sustentar, né? Você vai ficar sempre capengando, sempre correndo atrás do rabo ali, porque você Então, não tem o é melhor básico. prevenir, né? Então, essa Sim. é a ideia do ESG, é você se antecipar e não esperar o problema chegar. E, na verdade, eu sempre falo, eu repito isso, bom, a Amanda já cansou de ouvir, ESG é só sobre fazer a coisa certa. E a coisa certa, a gente até sabe, as pessoas sabem qual é, só não colocam em Não coloco em prática. prática. Então, a ideia é a gente trazer um pouco disso para os pequenos, porque também começar quando você é pequeno é mais fácil do que você começar quando já é grande. Aí é uma máquina toda que você tem que envolver. E para quem nos assiste, né, que querem ter essa consultoria de vocês, né, aonde que eles podem acessar? Podem entrar em contato através no nosso site, que é esse produto está dentro do escritório da MGE, eu não vou falar que é uma spin-off, mas é como se fosse uma spin-off. Então tá dentro ali do nosso chapéu, né? Então, www.mgeengenharia.com.br. Tem o nosso Instagram também, o Instagram da MGE, @mgeinteligente. A gente está com o Instagram também, @des.complica_SG. E aí lá Pelo tem os nossos LinkedIn, contatos, Pelo LinkedIn. os LinkedIn. nossos contatos também, e no LinkedIn, Instagram. E aí, acho que para a gente, agora 2026, a gente vai fazer eventos bem pockets, para chamar essas empresas que a gente mapeou algumas empresas, então a gente quer chamar eles também para apresentar o material, apresentar o produto, para eles entenderem onde a gente pode começar, por onde começar. Então, em 2026, a gente tem uma pauta bem, bem grande aí para trazer esse produto para o mercado, né? Trabalhar ele de uma forma bem sustentável também. E nada como aprender com quem está na linha de frente, né? Sim.
Exatamente. Acho que foram anos de construção para a gente chegar aqui, assim, né? Olhando a forma como estava sendo feito, as indignações, então, anos de estrada para conseguir montar esse produto. Queria agradecer a presença de vocês aí. Eu achei a pauta muito interessante do Descomplica, né? Muito obrigada a você pela oportunidade de divulgar, né? A gente ficou bem porque, feliz com esse convite. Porque o intuito justamente do Giro Office é mostrar essas novidades, o que vem acontecendo, por onde vem caminhando a coisa. Então, obrigado por poderem compartilhar com a gente e trazer com essa novidade o segmento. Obrigada a você. Sucesso a vocês. Muito obrigada. Obrigada. E vocês que nos acompanham, se quiserem saber mais sobre o Descomplica SG, acesse o site da MG Engenharia ou também nos nossos canais aqui no Instagram e no LinkedIn do Office Connect. Obrigado a todos. Até a próxima.